No mês, senhor presidente, que nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, por certo se faz necessário toda e devida exaltação às grandes e importantes conquistas femininas. Mas também é momento de cobrarmos não apenas do Estado, mas, por certo, uma mobilização da sociedade brasileira e de todos nós, para que nós possamos dar um fim, para que nós possamos dar um basta a tanta violência contra as mulheres, a tanta covardia. Esta, enfim, deve ser, por certo, uma política de Estado, mas também uma tomada de consciência por parte de todos nós da sociedade brasileira, uma tomada perene e sólida em toda e em qualquer parte do território brasileiro. 12 mulheres são assassinadas todos os dias, em média, no Brasil. É o que mostra levantamento feito pelo G1, considerando os dados oficiais dos estados relativos ao ano de 2017. São aproximadamente 4.500 homicídios dolosos, sendo 946 feminicídios, ou seja, casos de mulheres mortas em crimes de ódio motivado pela condição de gênero. Esse número significa um aumento de aproximadamente 7% ao exercício anterior de 2016. Por certo, uma triste realidade. Uma mulher foi assassinada a cada 2 horas em 2016 no país, conforme dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em números absolutos, 4.657 mulheres perderam a vida em nosso país em 2016. Apesar disso, apenas 533 casos foram classificados como feminicídios, mesmo após a lei de 2015 obrigar a registrar morte de mulheres dentro de suas casas com violência doméstica e por motivação de gênero. O que ocorre, senhoras e senhores senadores, é que a falta de padronização e de registros também atrapalha o monitoramento desses crimes em nosso país. Em meu estado, no estado do Espírito Santo, a situação é extremamente grave e tem chamado a atenção da sociedade. Não apenas chamado a atenção, mas tem produzido todo um sentimento de indignação. Em meu estado, o estado do Espírito Santo, uma mulher é assassinada a cada 3 dias. Os motivos principais são o tráfico de drogas e, de novo, o feminicídio. Segundo a polícia, criminosos que matam por razões passionais são os que se prevalecem dos crimes com requinte de crueldade. O Estado, por 10 anos, liderou de 2002 a 2012 o triste ranking do assassinato de mulheres em nosso país. No ano de 2016, foram 4.280 medidas protetivas concedidas pela Justiça no primeiro semestre de 2017. Temos ainda, por certo, muito a fazer nesse combate ao crime, à violência, à covardia contra as mulheres e à discriminação. Por certo, senhor presidente, nesse instante em que nós estamos priorizando a nossa pauta aqui no Senado, uma pauta devotada para a produção de resultados contra a epidemia da insegurança pública que bate à porta de brasileiras e brasileiros, de tantas vítimas inocentes, que nós estamos trabalhando, que nós estamos militando para que um projeto que foi apresentado por mim ainda em 2016 possa merecer regime de urgência e possa chegar ao plenário desta Casa, no momento em que o Senado concentra suas energias na direção de encontrarmos uma solução definitiva para a epidemia da segurança em nosso país. Eu me refiro, senhor presidente, ao projeto de lei do Senado de número 65 de 2016, que encontra-se pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, com relatório pronto pela eminente deputada Marta Suplicy, e que, portanto, nós estaremos trabalhando para que o regime de urgência possa fazer com que esse projeto chegue até o plenário,
considerando que na Comissão de Direitos Humanos, a senadora Ana Amélia foi relatora e nós conseguimos a sua aprovação. Portanto, já temos uma aprovação na Comissão de Mérito e agora podemos sim dar esse passo definitivo para que a gente possa, em plenário, tratar deste projeto que tem como seu escopo o estabelecimento do Estatuto das Vítimas em nosso país. Há, por certo, uma tradição em nosso país, senador Medeiros, de nós construirmos um conjunto de proteções para aqueles que cometem o delito. Mas há uma ausência no marco legal de uma proteção para as vítimas, que são pessoas inocentes que no dia a dia padecem de uma proteção. Historicamente, o nosso Brasil, o nosso país, edita leis relacionadas aos direitos humanos com atraso, em comparação, por certo, a outros países, o que tem nos colocado na chamada era dos direitos tardia. Foi assim com os diplomas relacionados aos direitos dos réus, da criança e do adolescente, do idoso e da mulher. Desta vez, o atraso está acontecendo com relação aos direitos das vítimas dos crimes. Hoje, caminhamos para a superação da imagem do réu como um objeto do processo, concedemos direitos e garantias para julgamentos justo e digno. Sem, contudo, qualquer atenção, eu chamo a atenção das senhoras e dos senhores senadores, sem, contudo, qualquer atenção à pessoa que foi vitimada pela sua ação. Cria-se, portanto, uma situação em que a lei protege o autor do crime, mas abandona à própria sorte a sua vítima ou aos seus familiares. O projeto que cria, portanto, o Ato Nacional dos Direitos das Vítimas pretende impedir que a letargia seja ou continue sendo a marca do Estado brasileiro em relação ao tema da tutela dos direitos das vítimas, especialmente considerando o recente movimento internacional de publicação de diplomas legais, garantidores desses direitos. Ainda em 2012, o Parlamento Europeu editou a Diretiva 2012, que tratou de estabelecer normas mínimas relativas aos direitos e ao apoio à proteção das vítimas da criminalidade. A seguir, países europeus começaram a publicar seus respectivos estatutos, podendo ser citados como casos exemplares o Estatuto da Espanha, o Estatuto de Portugal, que criou todo um marco legal, como nós estamos propondo. Também nos Estados Unidos, os direitos da vítima começaram a ser moldados ainda na esfera federal, na década de 70, com a Lei de Prevenção ao Abuso Infantil, se consolidando com legislação posteriormente. Atualmente, iniciativas no mesmo sentido continuam a brotar na esfera federal e estados americanos afora, que têm autonomia em função das questões penais, o que apresenta o tamanho do desafio que se mostra a adequação do papel da vítima no direito penal e no direito processual penal. Não são raros os casos. Senhor presidente, peço a condescendência de Vossa Excelência por apenas mais uns míseros 2, 3 minutos para que eu possa concluir o meu raciocínio, agradecendo a deferência de Vossa Excelência. Não são raros os casos em que as vítimas pedem socorro antes de sofrer o crime e acaba desamparada por falta de preparo no seu trato, restando, muitas das vezes, a morte ou o abandono. Um caso emblemático é o do menino Bernardo Boldrini, no Rio Grande do Sul, que chegou a pedir para trocar de família por conta das agressões que sofria, mas a sua situação de risco e vulnerabilidade passou despercebida. O esforço que fazemos hoje na luta pelo fim da violência contra a mulher deve, por certo, englobar a luta pelo direito de todas as vítimas dos crimes que são praticados no dia a dia em nossas cidades. O projeto de lei que estamos propondo define as figuras das vítimas diretas e indiretas,
estabelece princípios e cria direitos como o direito do acesso à informação, o direito do acesso a ser ouvido perante o juiz ou perante o júri, o direito à consulta jurídica e assistência judiciária, o direito de ser notificado de todas as decisões referentes ao caso, o direito à indenização e à restituição de bens, o direito de acesso ao serviço de apoio às vítimas, o direito de participação no processo penal e na investigação, o direito à proteção durante as investigações. Cria, portanto, além disso, o portal da vítima para facilitar o acesso a todas essas informações. Portanto, senhor presidente, no momento em que o Senado se debruça na busca de caminhos que possam produzir soluções efetivas para as questões ligadas à criminalidade e à violência, sobretudo contra as mulheres, é que nós estamos aqui militando na direção de que um regime de urgência possa trazer para o plenário do Senado o Estatuto do Ato contra as Vítimas. Não é possível que esse país, não é possível que o Parlamento brasileiro continue defendendo aqueles que cometem os delitos e se esqueçam de um marco legal para proteger as vítimas e os seus familiares. É o apelo que dirijo à mesa diretora, o que farei oportunamente na presença do presidente desta Casa, o senador Eulício Oliveira. Muito obrigado, senador Luiz Alberto, pela condescendência da utilização desse espaço.